Saiu o edital do concurso do Banco da Amazônia. Eu, professor Paulo França, trabalho com a parte de informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua história em relação a esse concurso. Na aula de hoje, eu vou bater com você os pontos do edital da parte de técnico bancário, do cargo de técnico bancário e, é claro, resolver questões da Fundação Sesgran-Rio, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue nos olhos, vem comigo arrebentar no concurso do Banco da Amazônia. Concurso BASA 2022, Banco da Amazônia, cargo técnico bancário. Atenção, meu aluno, edital publicado, professor Paulo França, eu mesmo. Organizadora do concurso é a Fundação Sesgran-Rio. Atenção com ela, porque em 2021 ela organizou os concursos do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal para portadores de deficiência física. Então, se liga na Fundação Sesgran-Rio. São 219 vagas mais o cadastro de reserva. Essa aula de hoje é especificamente uma aula especial para o cargo de técnico bancário, nível médio, 204 vagas, meu aluno. Ah, professor, mas vai ser muito concorrido. Não tem problema, você precisa de apenas uma vaga e são 204 vagas para esse cargo. Fique ligado nas inscrições. Começam no dia 5 de janeiro de 2022 e terminam no dia 7 de fevereiro de 2022. Atenção agora, meu aluno, provas marcadas para o dia 13 de março de 2022, mas é claro que você vai ficar de olho na página da Fundação Sesgran-Rio para qualquer possível modificação. Então fique ligado nesses detalhes iniciais do concurso BASA 2022. Informática é uma das matérias que mais eliminam o candidato em concurso público no país. Cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Você tem duas alternativas. A primeira, você reclama disso. A segunda, você confia sua preparação para o tio Paulo, vem comigo e arrebenta na prova de informática. Agora eu vou apresentar para você o edital do cargo de técnico bancário do concurso BASA e em seguida resolver questões da Fundação Sesgran-Rio para você já conhecer as características dessa banca quando o assunto é a matéria de informática. A partir de agora, é sangue nos olhos, vem comigo arrebentar com a Fundação Sesgran-Rio. Vamos lá então, programa de informática técnico bancário, são 5 questões. E meu aluno, 5 questões decisivas. Vamos mapear esse edital direitinho para começar o seu estudo com o pé direito? Primeiro item do edital de informática para técnico bancário, sistema operacional. Já está definido. Você precisa estudar a parte de Linux e a parte de Windows. A Fundação Sesgran-Rio gosta muito das questões relacionadas a atalhos de teclado, quando o assunto é o Windows, fique ligado. E é claro também, sempre o painel de controle do Windows, onde você tem que saber uma série de controladores com seus nomes, desenhos e funções. Falou que é Linux? Se liga, meu aluno, Linux, o assunto já é comandos. Você tem uma série de comandos e a gente precisa entender qual é o papel de cada comando dentro do ambiente Linux. Eles vão citar um comando na prova e vão te perguntar qual é a função dele. Como assim, professor? Cai lá na prova da Sesgran-Rio assim, ó. Entre os comandos do Linux, destacamos o comando kill. Assinale abaixo a sua função. Letra A, ele explode o computador. Letra B, ele abre uma pasta. Letra C, ele apaga uma pasta. Vai estar escrito lá na letra D. O comando kill tem o papel de encerrar processos em execução. Então é muito importante para a sua preparação que você entenda dos comandos e as suas funções no ambiente Linux. Se liga na parte de edição de textos, planilhas eletrônicas e apresentações. Atenção agora para a gente estudar certo. Ambientes Microsoft Office e LibreOffice. O que isso indica? Que a sua prova tem para estudar 2 editores de texto. No caso do pacote Office, o Word, e do pacote LibreOffice, o Writer. Se liga, temos 2 editores para estudar. 2 planilhas eletrônicas, a gente vai ter que estudar o Excel e também vai ter que estudar o Calc do pacote LibreOffice. E quando o assunto é apresentações, você vai ter que estudar, é claro, o PowerPoint no pacote Office e o Impress no pacote LibreOffice.
Fique atento, meu aluno. O primeiro passo na sua aprovação é mapear o edital da forma correta. E já te adianto, a Sesgran-Rio gosta em editor de texto muito de atalho de teclado. Planilhas eletrônicas, ela vai muito nas funções. A gente tem que entender de fórmulas e nas apresentações, no posicionamento dos recursos nas guias. Então é muito importante mapear agora para não trupicar na parte de informática no dia da prova. São 5 questões decisivas na minha matéria. Atenção para o item número 3, porque é um dos mais técnicos. Redes de computadores, conceitos de protocolos de comunicação, TCP, tipos de topologias de rede, internet e intranet, para tudo. Quando o assunto é tipo de rede, você vai pensar em redes do tipo LAN, que são redes locais, redes MAN, que são redes metropolitanas, redes WAN, redes remotas ou expandidas, e as redes do tipo PAN, que são as redes pessoais. O tipo de rede, LAN, MAN, WAN e PAN, define a abrangência, ou seja, o tamanho daquela rede. Agora, atenção! Topologia de rede é como esses computadores são distribuídos no ambiente. Tipo de rede, basicamente, LAN, MAN, WAN e PAN. Topologia de rede, que é a forma de distribuição, basicamente, se liga em 3. Anel, barramento e estrela. Quando se fala em tipo de rede, é a abrangência do sinal. Quando se fala em topologia de rede, é a forma de organização daqueles computadores dentro do ambiente. Se liga muito com a Sesgran-Rio, que ela gosta de protocolos de rede. Protocolos são normas ou regras aplicadas ao ambiente. TCP/IP é um protocolo responsável pela conexão. FTP é um protocolo responsável pela transferência de arquivos. Atenção com esses dois que eu vou falar agora. HTTP é o protocolo responsável pela abertura da página e HTTPS, protocolo responsável pela abertura da página com princípios de criptografia. Meu aluno, a prova da Sesgran-Rio é técnica, de boba, ela não tem nada. Vem comigo. Confere o 4º item, ameaças, procedimentos e mecanismos de proteção, malware, aplicativos de segurança. Ou seja, meu aluno, nós vamos ter aqui nessa parte número 4, nesse item número 4, nos ligar muito nos procedimentos de ataque e também nos procedimentos de defesa. Um que tem despencado nas provas é o chamado ransomware. O ransomware é um programa que sequestra os seus dados e em seguida pede um resgate para devolver esses mesmos dados. Então é importante que você faça o mapeamento das ferramentas de ataque, ransomware, phishing, spyware, worm e também dos processos de defesa, como por exemplo os programas antivírus e os pacotes firewall, que funcionam como um bloqueio, uma barreira entre a rede interna e a rede externa. Se liga nos programas de navegação para a prova do BASA, já está definido. Edge, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares. Agora, ó, se liga nesses 3, que é por aí que ela vai. Programas de correio eletrônico, Microsoft Outlook e atenção para o item número 7. Olha só. Procedimentos de backup. Ah, professor, isso aí é mole. Backup é cópia. Beleza, no dia da prova não adianta só saber o que é backup. A gente tem que saber os tipos de backup e as formas de backup. Como assim, professor? Fácil. Quando se falar em tipo de backup, você determina a quantidade de dados para cópia. Quais são os tipos básicos do Microsoft Backup? Completo, incremental, diferencial, cópia e diário. Quais são as formas de backup? Formas de backup, basicamente, você tem 2. Forma de backup quente e fria. O tipo de backup, completo, incremental, diferencial, determina o que será copiado, a quantidade de dados para cópia. Já as formas de backup determinam em que momento isso será feito. O momento quente é aquele que a rede está toda online, todo mundo trabalhando e o backup sendo feito. Já a forma fria de backup é aquela quando você reduz necessariamente o número de usuários para poder executar a cópia. Então fique ligado em tipos de backup e formas de backup. Nem respira, vem comigo. Confere agora, armazenamento em nuvem. Precisamos conhecer os processos de nuvem, como por exemplo, na Microsoft
Microsoft, o seu servidor de nuvem, é o OneDrive, mas tem também o do Google, chamado de Google Drive. Então é importante que você entenda os princípios de armazenamento em nuvem e um título que tem despencado nas provas da Sesgran Rio, que são as ferramentas de produtividade. Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Drive e Skype. Princípios relacionados a essas ferramentas têm sido cobrados nas provas da Fundação Sesgran Rio. Então, meu aluno, agora que você já mapeou o edital de técnico bancário, eu vou resolver com vocês algumas questões da Sesgran Rio, para que você entenda as características dessa banca. Inclusive, as primeiras questões de 2021 são das provas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Ou seja, a sua aprovação no Banco da Amazônia começa agora. Nem respira, vem contigo. Primeira questão que eu separei para você, Sesgran Rio, Caixa Econômica Federal 2021. Vamos lá. Um supervisor de equipe precisa redigir um memorando para envio na chefia imediata. Ele precisa da colaboração de seus subordinados na edição desse texto. Todavia, ó, a Sesgran Rio enrolando. Todavia, o supervisor quer ter acesso ao histórico de alterações. Quem alterou o que naquele documento? A fim de que possa julgar quais as sugestões de alteração, de revisão, que ele aceita ou não. Qual o recurso do Microsoft Word 365, versão em português, que oferece essa possibilidade. Você nota que a questão está citando essa versão do Word, certo? Mas a resposta seria a mesma. Por exemplo, se fosse a versão 2010, 2013, 2016, ele está te perguntando uma coisa simples. Ele quer controlar as alterações do documento. Aonde que ele vai? Na guia correspondência, em layout, em pesquisar, em revisão ou em suplementos? Pode cravar para mim, meu aluno. Sesgran Rio, Caixa Econômica Federal 2021, questão número 1, resposta correta é a letra D de dado. No meu curso para o Banco da Amazônia, a gente passa por todas as guias e, obviamente, mostrando o posicionamento dos recursos, inclusive em relação aos seus grupos. Isso é um ponto forte da Sesgran Rio. O primeiro passo para aprovação é você entender como a banca pede as suas questões. Nem respira, vamos que vamos. Questão número 2, Caixa Econômica Federal 2021. O aplicativo de correio eletrônico pode ser configurado para enviar mensagens e acessar caixas de mensagens que estão no servidor de correio. Um dos protocolos de comunicação mais utilizado para acessar essas mensagens na caixa de entrada vou te dar uma dica matadora agora. Professor, aonde se enquadra essa questão número 2 no edital do Banco da Amazônia? Se enquadra aqui, meu aluno, ó, redes de computadores, protocolos de comunicação. A questão número 1 que eu resolvi com você se enquadra aqui, ó, editor de texto, ambiente Microsoft. Vamos lá para o número 2? Dica matadora do tio Paulo. Na hora que você vai mandar um e-mail, enviar. Por padrão, quem faz isso é o protocolo SMTP. Na hora que você vai receber um e-mail, que esse e-mail vai ser visualizado por você, você tem alternativas. Você pode fazer isso pelo protocolo POP, também aí o protocolo POP3. E o que esses dois fazem? Eles baixam a mensagem para o seu dispositivo e assim você vai verificar. Tem uma outra alternativa, que é o protocolo IMAP. Esse protocolo permite que você visualize a mensagem lá no seu servidor sem a necessidade de baixar para o seu dispositivo. A grosso modo é o seguinte, o SMTP envia, POP e IMAP servem para você receber. Mas olha o que a questão está pedindo. O aplicativo de correio eletrônico que pode ser configurado para enviar e acessar mensagens de caixas de mensagens que estão no servidor de correio eletrônico. Um dos protocolos mais utilizados para acessar as mensagens nessa caixa de entrada do servidor não é o SMTP, porque ele é para envio, passa a ser o protocolo IMAP. Falou e-mail? Pensa nesses aqui, esse mandando e esses aqui acessando as mensagens. O IMAP acessa as mensagens sem precisar baixá-las, diretamente no servidor de correio eletrônico, como pede o enunciado da questão. Sesgran Rio, Caixa Econômica Federal, questão número 2, crava para mim, resposta correta é a letra B de bola. No meu curso para o Banco da Amazônia, para o BASA, é assim,
A teoria que você precisa e, ao final de cada aula, execução de questões da banca Sesgran Rio. Afinal de contas, a preparação precisa de duas coisas. Você precisa aprender a matéria e precisa também aprender a fazer a prova. São aspectos distintos que, quando somados, resultam em aprovação em concurso público. Nem respira. Vem comigo. Próxima questão. Sesgran Rio agora, Banco do Brasil 2021. Os bancos investem recursos de segurança para minimizar os riscos de fraude de operações bancárias através do Internet Bank. Já pode parar por aí e a gente precisa encaixar essa questão no edital BASA. Então é só você vir aqui, ó, ameaças e procedimentos, mecanismos de proteção, malwares, que são programas maliciosos. Vamos lá. Então, seguindo o item número 3, os bancos investem recursos para usar o Internet Bank. Os usuários, porém, precisam estar atentos aos golpistas que tentam persuadir a vítima em potencial e acessar sites falsos. Tá aqui a dica da questão: acessar sites falsos e fornecer informações sensíveis. Este tipo de ataque é conhecido como... Então, olha só, meu aluno, qual é o fundamento da questão? Acessar sites falsos e fornecer informações sensíveis. Os golpistas estão persuadindo as vítimas a executarem esse procedimento. Se liga no phishing. O que é o phishing? Phishing é o falso link, a falsa página indicada por um invasor, que quando o usuário acessa, ele vai acabar caindo numa página clonada, muito parecida com a página original, mas ali, na verdade, ele vai fornecer as suas informações para o hacker. Então, se liga, meu aluno, esse tipo de ataque é o chamado de phishing. A resposta da número 3 é a letra D de dado. Se liga também na letra E, porque tem despencado. Ransomware entra no seu computador, sequestra os seus dados e pede resgate para devolver esses dados. Isso tem literalmente despencado nas provas. Se liga também na botnet. O que é a botnet? É a rede zumbi. É quando o seu computador está sendo controlado por outra distância e você não está nem sabendo. Spyware, por exemplo, é um programa espião. O foco dessa questão número 3 do Banco do Brasil seria o termo que representaria necessariamente esses sites falsos. Os falsos links, as falsas páginas que você é direcionado para lá e fornece as suas informações. Sesgran Rio, Banco do Brasil, questão número 3. Crava para o tio Paulo, resposta correta é a letra D de dado. Vamos que vamos? Sesgran Rio, questão número 4, Banco do Brasil 2021. Se liga, meu aluno. No Código de Práticas de Segurança da Informação, recomenda-se que o acesso ao ambiente operacional, área de trabalho do computador, seja bloqueado quando um usuário do sistema se ausentar do seu posto de trabalho. Então você está lá trabalhando no Banco da Amazônia, resolve levantar e tomar um cafezinho. É legal que você bloqueie o computador, beleza? O atalho de teclado do Windows 10. Para fazer esse bloqueio, requer o pressionamento de uma combinação de teclas. Então essa questão está te perguntando o seguinte: qual é a combinação de teclas que eu vou usar para bloquear esse computador? É o Ctrl+C? Não, o Ctrl+C é para copiar e não para bloquear. É o Ctrl+Z? Também não. Ctrl+Z é para desfazer e não bloquear. Alt F4, se você tiver com o Word aberto, por exemplo, você pressiona Alt F4, você vai fechar o programa. Então não é esse que serve para bloquear, mas sim para fechar. É a tecla logotipo do Windows mais a letra D? Não é não. Tecla logotipo do Windows mais a letra D vai mostrar a área de trabalho do seu computador e não bloquear o computador. Pode cravar para mim, tá aqui, ó. A bandeirinha do Windows, tecla logotipo do Windows mais a letra L serve para bloquear o seu computador. Crava para mim, Sesgran Rio, Banco do Brasil, questão número 4 de 2021. A resposta correta é a letra E. Professor, aonde se enquadra essa questão número 4 no edital BASA? Vamos lá, eu vou apontar para você. Tá aqui, ó, o Windows 10. Se liga na dica inicial que eu dei. Painel de controle e atalhos de teclado literalmente despencam nas suas provas.
Questão número 5, Sesgran-Rio Liquigás. A gerência de vendas de uma empresa elaborou a seguinte planilha no Excel. Tem Excel na nossa prova? Tem sim, inclusive não é só, no Basa não é só o Excel, é o Excel e o Calc. Vamos lá. Para apresentá-la na próxima reunião com a diretoria. Então você nota que colocou aqui uma imagem e de acordo com essa imagem a gente tem que responder a questão. Qual a fórmula inserida na célula E13? Para calcular o valor ali exibido, que fosse igual ao que é exibido na figura. Então vamos lá. Se eu somar esses valores aqui, ó, 4.000, 4.500, 6.000, 8.000, 3.500 e 4.000, vai dar 30.000. Beleza. Então, se eu quiser tirar a média, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 30.000, que é a soma desses 6 valores, e vou dividir por 6. 30.000 dividido por 6 é igual a 5.000. Essa seria a média que é apresentada nesse local. Então você tem que se ligar nas alternativas A, B, C, D e E e analisar qual delas calcula essa média para a gente. É a letra A? Não, não é a letra A. Por quê? Aqui está somando os 6 valores e dividindo por 6? Não. Quem tem a prioridade? A adição ou a divisão? Então o que vai acontecer na letra A? Ele vai somar isso aqui primeiro, ele vai dividir isso aqui primeiro, o E11 dividido por 6, e depois vai somar com os outros valores. Então essa fórmula da letra A não calcula a média. Ela só calcularia se tivesse assim, ó, entre parênteses, aí os parênteses seriam executados primeiro, dividido por 6 no final. Aí beleza. Mas repara que desta forma que a fórmula é apresentada, está dividindo só o E11 por 6 e depois somando com o resto. Então a letra A não calcula essa média, beleza? A letra A está fora. A letra B calcula? Também não. Média, abre e fecha parênteses, sem especificar o intervalo, está fora. A letra C, igual média, é 6, 2 pontos é 11. No intervalo de uma função, quando você tem 2 pontos, isso indica até. Quando você tem ponto e vírgula, indica e. Eu vou te falar agora por que essa letra C está errada. Porque para que ela estivesse correta, seria só essa parte aqui, ó. Igual média é 6, 2 pontos é 11. Assim calcularia a média. Só que esse barra 6 no final ainda está dividindo esses 5.000 por 6. Então ele está calculando a média na primeira parte, aí depois divide a média por 6. Ou seja, isso não vai dar 5.000 na letra C. Então, ó, pode descartar a letra A, letra B, letra C. Vamos analisar a letra D. Igual soma é 6, 2 pontos é 11. Qual é a soma de E6 até E11? 30.000. Agora observa no final da questão. Ainda tem o barra 6. 30.000 dividido por 6 é igual a 5.000, que é o resultado apresentado na questão. Pode cravar para mim. Sesgran-Rio Liquigás, questão número 5, resposta correta é a letra D. A letra E está fora porque ela não especifica o intervalo que deve ser somado. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso do Banco da Amazônia 2022? Então acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Me siga nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre o meu curso para o Basa, você entra em contato pelo WhatsApp com a equipe da aprovação. DDD 32 99907 1973. O meu curso para o Banco da Amazônia tem a teoria completa para esse concurso e ao final de cada aula, execução de questões de informática da banca Sesgran-Rio. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, prova marcada, cronograma de estudos já traçado. Então, não vai dar bobeira, vamos lá para buscar a sua vaga no concurso do Banco da Amazônia. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.